Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 23 de março de 2026. Peraí, que ele voltar aqui. Já está aqui. Sim, deixa eu tirar aqui. Tá bom, a gente está aprendendo. Pronto. Então tem essa matéria, o juiz está vendo? Não estou vendo, não. Não está vendo a matéria, não? Não. Tá certo. Então, essa é a última que o juiz mandou. Né, que fala, novos mandados. Moraes e Lula são alvos. Operação Limpa Brasil. Vidas fora do roteiro. O pânico é oficial e o sistema em Brasília está tremendo. Donald Trump acaba. Mandamos para a prisão hoje, 23 de março do ano de 2026. Eu vou clicar aqui, pode? Pode, fica à vontade. Bom, aqui tem um texto. Eu posso ler o texto? Hein? Eu posso ler aqui o texto? O senhor está vendo o texto aí? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Aqui é Vidas Fora do Roteiro. O pânico é oficial e o sistema em Brasília está tremendo. Donald Trump acaba de assinar uma ordem executiva que coloca o governo brasileiro como a ameaça à segurança dos Estados Unidos, no mesmo nível de Irã e Cuba. O clima esquentou de vez com a revelação bombástica de um contrato de 129 milhões envolvendo a esposa de Alexandre de Moraes e o Banco Master. Flávio Bolsonaro não se calou e chamou o ministro de tóxico, alertando para o isolamento total do país. A Operação Limpa Brasil começou e ninguém terá onde se esconder. Quer entender todos os detalhes desse terremoto político? Deixei o artigo completo fixado no primeiro comentário abaixo. Leia agora. Explode neste domingo. Trump assinou novas ordens de prisão urgente. Novos mandados. Moraes e Lula são alvos. Operação Limpa Brasil. Está aqui a imagem do Trump, né? E dos dois aqui, o Moraes e o Lula. Deve ser o sósia. Vamos lá. Aqui tem alguns comentários, né? Comentário entre parte para outra, né? O juiz quer falar alguma coisa? Pode falar, juiz. Não, tudo bem. Hein? Eu estou ciente. Eu já estou ciente. Eu não comento, eu simplesmente
e presente. Aprovo ou não aprovo? Está aprovado. Está aprovado. Claro. Vamos agora aqui para a outra matéria. A outra matéria. Deixa eu ver aqui. Essa matéria aqui, essa foi a última que ele mandou. Deixa eu ver aqui agora. Essa aqui agora. Deixa eu ver aqui. Bora ver que tem vida. Urgente! O governo dos Estados Unidos acaba de apertar o botão de emergência e aprovou uma venda colossal de armamentos para 3 aliados estratégicos. Aqui, vamos ver aqui tá aqui a foto de Trump e dos dois. Vamos Lê ver que é se importante. Hã? Lê que é importante. Tá. Mandamos para a prisão hoje, 23 de março do ano de 2026. Que presente, Luiz Oscar, de aniversário. Que presente, Luiz Oscar. O juiz falou aí de Perón, né? Eu conheço a história lá da Argentina, né? Que mandou muito tempo lá, não foi? Sim, eu estudava aqui no Anglo-Americano, no Rio de Janeiro, e tinha cabelo comprido, era surfista, ia aos bailes com as garotinhas. Aí meu pai chegou e falou: vem para a Argentina, que você tem que morar aqui. Aí me mandaram para a Argentina, cortaram meu cabelo, entrei na escola de magistério, bacharel, aí me formei em professor de natureza e todo mundo lá era metido com terrorismo, os montoreiros, o ERP. E eu não gostava nada disso. Eu queria pegar as garotas, mas era difícil. Você só conseguia pegar as garotas se era montoneiro, se era subversivo. E eu saía com o filho do presidente Câmpora, presidente argentino. E eles eram abastados, muito ricos. Então nós íamos à igreja, e aí depois íamos para uma confeitaria, depois da missa, a jogar a conversa fora. Aí o Câmpora ficava: você vai ser meu dedo gordo, meu dedo anular, tal. Ele falava, né? E aí chegou para mim e disse: você vai ser esse dedo. Eu falei: pega esse dedo, enfia naquele lugar, não tem nada com isso. Aí eles ficavam sempre ressabiados comigo. Mas como eram famílias do jet set, né? Tinha que conviver com isso. Todos tinham que... É como se fosse um clube privado, sabe? Meu pai da Receita Federal, lá na Argentina, e todos os outros, conjuntamente com meu pai, um era advogado, o outro era vice-presidente, o outro era presidente da República. Todos eles tinham que, né? E os filhos tinham que estar. Então eu falava: olha, sinceramente eu não vou com as caras desses caras, não me sinto bem. Eu quero voltar para o Brasil. Ele falou: não, você tem que ficar aqui. Então eu falei: pai, eu sou emancipado. Eu não quero morar na Argentina, porque na Argentina só tem maluco botando bomba. A brincadeira deles, sabe qual era? Eles pegavam os carros dos pais, Torino, era um carrão, 8 válvulas. Aí eles pegavam, passavam pela frente das comissarias, ou seja, das delegacias, e tocavam terror.
Fazia barulho, tocava buzina, chamava todo mundo de maricó, viado e tal, para os milicos saíam com os carros, os Forsei, aqueles possantes a correr atrás do Torino. Então era um pega, né? A polícia contra os babacas que faziam isso. E claro, os policiais pegavam uma FAL pequena chamada de Itaca, o rifle, tipo B12, e começavam a dar tiro. Aí eu falava, que brincadeira é essa? Que, que adrenalina é essa? Não é? É. Então eu peguei e falei, olha, pai, eu não vou ficar aqui porque eu vou acabar. Eu saía na porrada jogando, como chama? Capoeira. Aí os caras falavam, maricão, briga com as pernas, maricão. Aí eu falava, não, eu brigo com as pernas porque eu te dou um chute, te bico, um rabo de arraia que te joga no chão. Aí os caras, entendeu? É Entendi. maricão, brigar com as pernas e tal. Então sempre meu pai era chamado lá no magistério, falava, seu filho, ele é indisciplinado e tal. E meu pai falou, não, ele não é indisciplinado. Ele é macho, não se casa com ninguém, ninguém pode dizer para ele o que ele tem que fazer, porque ele bota para quebrar. Então ele falou, Seu pai foi um grande cantor, não foi? pô, De tango, conhecido internacional. ele cantou, inaugurou TV Globo, Canal 4. Ele dava de comer a toda a Jovem Guarda. A Jovem Guarda toda, Roberto Carlos, Jorge Benjor, Gerry Adriane, todo mundo ia lá em casa. Todo mundo. Todo fim de semana era festa, era champanhe, tinha coronéis, porque era a época dos coronéis, né? Tinha um monte de coronéis. Negrão de Lima, tinha um bafo Negrão de Lima, um bafo, uma boca podre. O Miro Teixeira acabou casando com a filha do Negrão de Lima. Ou seja, várias histórias, né, mano? Várias histórias. Então, eu fui criado nesse métier. Como se chama? Chateaubriand. Chateaubriand não soltava meu pai. Queria o meu pai o tempo todo com ele. Levava ele para tudo que era canto. Muito amigos. E, claro, eu convivi com isso. Depois fui criado em Copacabana. E aí me tiraram de lá, me mandaram para a Argentina. Aí eu falei, pai, eu aqui não vou me dar bem. E voltei lá para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu fui assessor da TV Globo, fui chamado para fazer a auditoria da TV Globo. Aí eu fiz a auditoria lá do Renato Pacote, do Sandrinho, do Paranhos, de todos eles. De todo o Green Groupex de lá. Depois também fui assessor lá da Escavagiba Raíba, da Ishibras, na faculdade já, né, É. de administração. Enfim, aí depois fui assessor dos capitalistas do Jogo do Bicho, assessor financeiro. Tem um currículo bastante interessante. E aí me levantaram a juiz arbitral e depois a primeiro, segundo, terceiro escalão, né? E me fizeram corregedor. Eu sou o único corregedor arbitral. Né? Tudo certinho, o tribunal trabalha aqui no Rio de Janeiro,
mas eu não estou com ele. Eu sou, vamos dizer assim, é autônomo, né? É um procedimento É, autônomo. é. E aí falaram, o senhor está disposto a dar os relatórios? Eu falei, então, tudo bem, chamou, uma vez eu servi, você de sempre. Aí ele falou, e qual é o meio que o senhor vai querer se comunicar? Eu falei, pode ser pelo telefone celular. Falou, e-mail não pode porque já deu Wikileaks, deu um monte de problema. Não, eu vou fazer pela plataforma do Facebook. Pode ser? Pode. Aí eles mandaram o pedido lá para a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América aprovou. Senhor Oscar, tal, tem o toque. Mas só o Facebook. E aí, muita gente vendo o Facebook, eu falando essas coisas, cara, não entendiam absolutamente nada, Uhum. não é? É. Quem vai entender? Parecia um filme de ficção, melhor que novela. Então, muitos começaram a transmitir pelo YouTube. E isso foi tomando proporção de anos, né? Então, todo mundo falava, escuta, posso? Pode, fica à vontade. Aí todo mundo que estava querendo uma forma de sobreviver, ter monetização, né? Eu falei, fica à vontade, eu aqui só tenho que dar o relatório. Vocês querem divulgar o relatório, muito melhor, né? É. É com vocês, né? Aí tudo cresceu, mas eu sempre pelo Facebook. Então, assim que a chancela da página tem meu nome, mas tem a, a chancela da CIA e também de agente especial. São dois, né? É. Dois Facebook. E tem o terceiro, que é a Mãe Teresa de Calcutá, que a Santinha tive a oportunidade de conhecer uma santa quando entrei na quarta dimensão. Você não tem fome, frio, sede, nada. Fiquei 2 meses na Índia e também fui ao resgate da mulher do dono da Palmolive, uma brasileira de 19 anos. E o cabeleireiro dela, também brasileiro, toca cavaquinho, deu maconha para a garota, sequestrou não, fugiram os dois para a Índia. Aí encontrei a garota lá na Índia, num barraco onde tinha fila para fazer coito, né? É. Um atrás do outro. Meu O Deus. cara acabava, ela se limpava, via outro, via outro, via outro, e ela doidona. Aí eu fiz a fila, quando chegou em mim, eu entrei e falei, bom, vambora. Aí botei ela no ombro, 2 Uzi, muita bomba, né? Da granada, e comecei a sair pelas vielas. Botei ela no avião e foi feita a minha participação lá. Entendeu? Muito na surdina, muito caladinho, muito comedido. Aí todo mundo falava, eu não entendo por que todos os cirque, que são todos delegados federais, estão procurando o seu Oscar, mas tem 12, 13 falando com ele e tal, Uhum. entendeu? Entendi. Aí
Assim que todo mundo pegava e falava assim, escuta, todo mundo está no aeroporto falando com o senhor Oscar lá, e a fila aqui não anda, aí o encarregado, né, É. que era o diretor da Nestlé, falou, não, vocês façam tudo como ele faz. Aí eu pegava, depois que acabava de falar com as autoridades, porque tinha subido minha bala, eu me vestia como um hindu, usava aquelas túnicas de seda, sabe? Eu andava vestido de hindu, Uhum. muito incrível. Então, tive essa oportunidade, foi muito bom. Ô, juiz, eu tô vendo aqui agora, né? Interessante, né? Nessa matéria que o juiz mandou. Aham. Pode ler. Trump assinou novas ordens de prisão. Urgente. Novos mandados. Moraes e Lula são alvos. Operação Limpa Brasil. Quer dizer que Trump já assinou para prender Moraes e Lula, não é isso? É, você sabe muito bem que se isso é divulgado é porque o cara já está preso. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dio. Hoje, dia 24 de março do ano de 2026, na sequência, vamos assistir às matérias. São matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapin enviou para o mestre Dinho. A seguir! Você está ordenado a manter-te afastado desta área. Câmbio. Este é um corpo de água com pouco mais de 30 milhas de largura. Mas, ao controlar essas 30 milhas, você pode efetivamente manter o mundo inteiro refém. E ao fechar essa área, você pode paralisar instantaneamente o sistema energético global. Hoje, este ponto de estrangulamento está bloqueado e se transformou em um enorme estaleiro. De acordo com o relatório de 13 de março da Windward, aproximadamente 400 navios estão esperando logo fora do Estreito de Hormuz, no Golfo de Omã. Petroleiros, transportadores de GNL, navios de carga seca, navios porta-contêineres alinhados lado a lado, nenhum deles consegue se mover. Mais de 200 navios ancoraram dentro do Golfo. Por este estreito, que via mais de 100 navios passarem diariamente antes da guerra, apenas 21 petroleiros conseguiram passar desde 28 de fevereiro. No dia 14 de março, o número de trânsitos caiu para zero, uma primeira vez na história. Entre esses 600 navios, estima-se que de 200 a 270 estejam ligados à China ou transportando carga para a China. Por que fazemos essa estimativa? Porque a China é o maior cliente, representando aproximadamente 35 a 45% de todo o tráfego que passa pelo estreito por conta própria. E de acordo com os dados da Lloyd's List, o número de navios ligados à China que conseguiram passar pelo estreito entre 1º e 15 de março foi de apenas 11. A maioria destes eram navios de carga seca. Os petroleiros chineses principais ainda não estão usando a rota. Então, em média, 250 navios chineses estão atualmente encalhados no Estreito de Hormuz. A gigante estatal COSCO suspendeu todas as novas reservas para o Oriente Médio e no dia 12 de março, estilhaços atingiram um navio chinês que tentava passar após emitir um sinal de proprietário chinês. O Irã não conseguiu nem proteger o navio de seu próprio aliado. Neste exato momento, a paciência da China se esgotou. No dia 12 de março, Mojtaba Khamenei ameaçou: o Estreito de Hormuz permanecerá fechado. Abriremos novas frentes. E essa ameaça não eram apenas palavras vazias. O Irã lançou ataques com mísseis e drones contra Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A estratégia de Mojtaba é clara: se eu cair, levarei a região comigo. Destruição mútua. No entanto, essa mentalidade cruzou a linha vermelha do maior aliado do Irã. O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu um aviso severo ao Irã e rejeitou explicitamente os ataques no Golfo. Wang Yi estava ao telefone com líderes do Golfo ao mesmo tempo, efetivamente se posicionando contra o Irã. No Conselho de Segurança da ONU, a China se recusou a defender o Irã. Não usou seu veto, mas absteve-se, deixou o Irã na mão. A China não concorda com os ataques aos estados do Golfo e condena todos os ataques indiscriminados a civis e alvos não militares.
O que a China fez enquanto o Irã estava sendo bombardeado? Nada. A capital foi atingida. Silêncio. O líder foi morto. Silêncio. A marinha foi afundada. Silêncio. Observou dos bastidores enquanto seu aliado queimava. Mas no momento em que mísseis iranianos foram apontados para o Golfo, nas artérias por onde flui o petróleo da China, a amizade inabalável de Pequim se transformou em traição da noite para o dia. Para entender a raiva da China em relação ao Irã, devemos primeiro examinar os cálculos de Pequim. O Estreito de Hormuz é a linha vital da segurança energética da China e, portanto, a garantia de sobrevivência de sua enorme máquina industrial. Entre 35% e 50% do fornecimento total de petróleo bruto da China passa por este estreito de 30 milhas de comprimento. Vamos colocar isso em perspectiva. A China sozinha é responsável por 37,7% de todo o petróleo que passa pelo estreito. É de longe o maior cliente mundial do petróleo de Hormuz, deixando a Índia e o Japão muito atrás. Mas a questão não é apenas sobre barris, é sobre capital massivo e profundidade estratégica. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait. Para a China, os países do Golfo representam não apenas petróleo, mas bilhões de dólares em investimentos e oportunidades de mercado. 42% das importações de petróleo bruto da China vêm diretamente desses países. O volume de comércio com os Emirados Árabes Unidos sozinho ultrapassou 90 bilhões de dólares. A China tem interesses massivos nos portos, sistemas autônomos e infraestrutura de telecomunicações desses países. O Golfo é um dos pontos focais-chave da iniciativa do Cinturão e Rota da China. No Porto Califa, nos Emirados Árabes Unidos, há um investimento em terminal pela empresa chinesa COSCO. Na Arábia Saudita, há uma parceria tecnológica para o projeto NEOM. Grandes empresas chinesas estão operando em campos de petróleo no Iraque. O valor total desses investimentos chega a centenas de bilhões de dólares. Cada míssil que o Irã dispara no Golfo atinge os cofres da China. Esta é a verdadeira fonte da raiva de Pequim. Enquanto o Estreito de Hormuz permanecer fechado, a pressão sobre a economia chinesa aumenta exponencialmente. No curto prazo, a China está relativamente confortável. Possui uma reserva estratégica de petróleo de 1 bilhão e 390 milhões de barris. Esta reserva cobre aproximadamente 120 dias de consumo. Além disso, há milhões de barris de estoque flutuante aguardando no mar. Pequim já protegeu o mercado interno proibindo as exportações de combustível refinado. As refinarias independentes podem continuar operando por mais algum tempo antes que seus estoques se esgotem. Mas após 3 meses, essa reserva se esgotará e o que se seguirá será um desastre. Os preços do petróleo poderiam disparar para a faixa de 100 a 150 dólares e a inflação poderia explodir. Os custos logísticos poderiam dobrar. A economia da China, dependente de exportações, poderia frear bruscamente. As fábricas podem não conseguir encontrar combustível. Os custos de contêineres poderiam disparar e as cadeias de suprimentos poderiam se romper. Centenas de pequenas refinarias independentes concentradas na província de Shandong, na China, e mantidas à tona por petróleo iraniano sancionado e barato, poderiam falir. Essas refinarias representam aproximadamente 1/4 da capacidade total de refino da China. Se o petróleo iraniano parar de fluir e elas forem forçadas a pagar o preço total no mercado global, suas margens cairão abaixo de zero. E o colapso dessas refinarias significaria não apenas uma crise energética, mas uma crise de emprego. O quadro econômico mais amplo também é sombrio. O crescimento do PIB da China já havia caído abaixo de 5%. Um choque energético o arrastaria ainda mais para baixo. Os apelos de Pequim por um cessar-fogo imediato e diálogo não são motivados por um amor à paz. É o medo dessa iminente crise econômica. A China não quer salvar o Irã, quer salvar sua própria economia. E quando forçada a escolher entre os dois, sacrificaria o Irã sem hesitar. Com o estreito fechado, a China está recorrendo a alternativas urgentes para manter sua indústria à tona. A primeira opção são os oleodutos que contornam o Hormuz operados pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. Como analisamos em detalhe anteriormente, o oleoduto Petroline da Arábia Saudita para o Mar Vermelho foi expandido para 7 milhões de barris por dia. O oleoduto de Fujairah dos Emirados Árabes Unidos transporta de 1,5 milhão a 1.800.000 barris. Esses oleodutos garantem uma parte do petróleo que chega à China, mas não todo, e a rota do Mar Vermelho está sob ameaça dos Houthis. A segunda opção é o petróleo e gás transportados por oleodutos do Cazaquistão e Turcomenistão. Mas a capacidade desses oleodutos é limitada e não pode ser aumentada rapidamente. O investimento em infraestrutura leva anos.
A terceira opção é trazer gasolina por navio-tanque da Nigéria, Angola e Brasil. Mas essas rotas são longas, caras e não conseguem igualar o volume que passa pelo Estreito de Hormuz. Um petroleiro que segue a rota do Cabo da Boa Esperança passa de 15 a 20 dias a mais no mar em comparação com a rota do Estreito de Hormuz. Isso é um pesadelo logístico completo. A quarta opção é a substituição por GNL. As enormes exportações de GNL do Catar passam pelo Estreito de Hormuz, e essas também pararam. As importações de GNL da China aumentaram nos últimos anos. A Austrália e os Estados Unidos poderiam ser fontes alternativas de GNL, mas comprar GNL dos Estados Unidos entra em conflito com os esforços para alinhar-se com o Irã, um país com o qual os Estados Unidos estão atualmente em guerra. Cada opção energética traz um custo diplomático. À medida que a China trabalha para garantir seu suprimento de energia, ela está colidindo com suas próprias contradições geopolíticas. E a quinta opção é a mais preocupante, a Rússia. A Rússia já era o fornecedor de petróleo de crescimento mais rápido da China. O oleoduto ESPO e o gasoduto de gás natural Power of Siberia formaram a espinha dorsal do eixo energético China-Rússia. Mas a crise no Estreito de Hormuz levou essa relação a um nível totalmente novo. A equação é simples. Enquanto o Estreito de Hormuz permanecer fechado, torna-se difícil para a China importar petróleo do Golfo. Todas as alternativas são insuficientes, caras ou um campo minado diplomático. E a Rússia é o único grande produtor que bombeia petróleo diretamente para a China através de um oleoduto. Isso significa que a China se tornou completamente dependente da Rússia para sua segurança energética, e Putin explorará essa dependência ao máximo. A Rússia venderá mais petróleo para a Ásia em volumes crescentes. Além disso, ao realizar essas transações em rublos e renminbi em vez de dólares, contornará as sanções ocidentais. Isso não é apenas sobre o comércio de energia, é uma transformação do sistema financeiro global. Cada acordo de petróleo entre China e Rússia enfraquece a dominância do dólar. O aumento dos preços do petróleo já está impulsionando as receitas russas. Isso pode proporcionar um fluxo de caixa massivo para financiar a guerra na Ucrânia. Aqui reside a ironia do cerco energético da Venezuela, Rússia e Irã que analisamos anteriormente. Os Estados Unidos estavam sistematicamente pressionando as três principais fontes alternativas de energia da China. A frente da Venezuela fechou em janeiro. O Irã está sob bloqueio, mas a China não pode se dar ao luxo de perder a Rússia. E Putin sabe disso. A crise de Hormuz dobrou a influência da Rússia sobre a China. O fechamento de Hormuz está sufocando não apenas a China, mas toda a economia asiática. Isso é particularmente devastador para o Japão. Tendo reduzido sua capacidade de energia nuclear após Fukushima, o Japão transferiu uma grande parte de suas necessidades energéticas para GNL e petróleo, ambos passando pelo Estreito de Hormuz. A produção de semicondutores da Coreia do Sul é um setor incrivelmente intensivo em energia. Se os suprimentos de petróleo e gás forem cortados, as fábricas da Samsung e da SK Hynix irão desacelerar ou fechar. Isso significaria o colapso não apenas da cadeia de suprimentos de tecnologia da Ásia, mas também da global. Vamos pausar aqui, porque esta crise dos chips é o pior pesadelo de Putin. De onde vem o cérebro dos mísseis balísticos, tanques e drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia? Moscou está mantendo sua máquina de guerra funcionando ao contornar sanções e contrabandear microchips da Ásia, especificamente aqueles feitos na Coreia do Sul e em Taiwan, para o país através do mercado negro. Quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, a produção desses chips na Coreia do Sul para. Quando a produção de chips para, a cadeia de suprimentos militares da Rússia é paralisada. Em outras palavras, o aliado de Putin, o Irã, está sabotando não apenas a Ásia, mas também indiretamente as linhas de produção de armas militares russas. E quanto ao outro grande comprador, a Índia? A Índia agiu de forma pragmática ao garantir permissões de trânsito por meio de acordos bilaterais com o Irã. 2 petroleiros indianos passaram pelo estreito, mas essas soluções individuais não resolvem o problema sistêmico. 22 navios indianos ainda aguardam aprovação do Irã. É apenas a Ásia? Embora a Europa tenha apenas uma pequena participação física de cerca de 5%, enfrentará uma onda massiva de inflação devido ao choque de preços resultante. O petróleo é uma mercadoria global. Mesmo que você não compre um único barril do Estreito de Hormuz, não pode escapar do aumento de preços. A Europa já está sob a pressão dupla do conflito com o Irã e da crise na Ucrânia. Se um choque energético for adicionado a isso, a estagflação se torna inevitável. Agora chegamos à questão mais crítica. Quem se beneficia com esta crise? Os menos afetados são os Estados Unidos, que produzem seu próprio petróleo. Os Estados Unidos importam apenas 2,5% do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz.
A Rússia não importa petróleo de lá. Pelo contrário, ela o exporta. À medida que os preços sobem, ela lucra. Essa assimetria está moldando o mapa geopolítico da crise. Os Estados Unidos e a Rússia são os menos afetados e até os beneficiários desta crise. China, Japão, Coreia do Sul e Índia são os mais afetados, e o Irã é a parte que está dando um tiro no próprio pé. Por outro lado, a diplomacia telefônica atualmente conduzida pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, não é uma demonstração de força. É uma busca desesperada por equilíbrio. O dilema de Pequim é este: quer manter tanto o Irã quanto o Golfo. Costumava obter petróleo sancionado barato do Irã. Essa porta se fechou. Costumava importar milhões de barris por dia do Golfo. Essa porta também foi bloqueada. Não quer perder o Irã porque precisará de uma fonte de petróleo barato novamente quando a guerra terminar. Não quer irritar os estados do Golfo porque atualmente depende do petróleo deles para sobreviver. Mas a natureza da guerra não permite uma doutrina de ganha-ganha. À medida que o Irã incendeia a região com uma mentalidade suicida, a estratégia de se dar bem com ambos os lados desmoronou. A imagem de um parceiro neutro e confiável que a China construiu meticulosamente no Oriente Médio ao longo de décadas foi destruída. Essa imagem era o maior trunfo da China na região. A postura de nós apenas fazemos negócios, não nos intrometemos nos seus assuntos internos, que contrastava com as intervenções militares dos Estados Unidos. Mas agora a China é forçada a escolher um lado. E o lado que escolheu é claro: dinheiro, petróleo, o Golfo. A sua abstenção na votação do Conselho de Segurança da ONU é a confirmação diplomática disso. A China não condenou o Irã, mas também se recusou a defendê-lo. Não usou o seu veto, deixou o Irã sozinho. Esta é a forma mais suave de traição que Pequim poderia cometer, mas ainda é traição, e o Irã sabe disso. O Irã está tentando manter a China à mesa através de chantagem. Mas a resposta da China é clara: não vamos apoiá-lo às custas da nossa própria economia. Não existem amizades permanentes no palco geopolítico, apenas interesses permanentes. A crise do Irã é um exemplo claro dessa regra implacável hoje. Enquanto o regime de Teherã resistia sob ataques de mísseis, não conseguiu encontrar o escudo que esperava da China, que considerava um aliado. Ainda assim, quando o mesmo Irã ameaçou instalações de petróleo no Golfo e no Estreito de Hormuz com reflexos suicidas, encontrou um Pequim furioso contra ele. Essa estreita via navegável com apenas 30 milhas de largura não determina apenas o destino energético da Ásia. Esse estreito é um grande teste de fogo que revela de quais mãos os estados vão soltar e para quem vão se voltar durante momentos racionais de crise. Enquanto o Irã incendiava a região, a China escolheu a sobrevivência de suas próprias fábricas. Moscou, por sua vez, está emergindo deste impasse diplomático ao encher seus cofres de guerra. Os eventos de hoje são um testemunho doloroso de quão frágeis são os laços que unem a economia global e as alianças. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. E atenção para a notícia de arrepiar sobre o ministro Fachin e o caso Banco Master. Fachin disse que as investigações vão até o fim, doa em quem doer. Tá certíssimo, Fachin. Parabéns. E atenção para a notícia de arrepiar sobre o ministro Fachin e o caso Banco Master. Fachin disse que as investigações vão até o fim, doa em quem doer. Tá certíssimo, Fachin. Parabéns. E atenção para a notícia de arrepiar sobre o ministro Fachin e o caso Banco Master. Fachin disse que as investigações vão até o fim, doa em quem doer. Tá certíssimo, Fachin. Parabéns. Urgente, essa notícia está bombando nas redes sociais. O Banco Bradesco está sendo condenado por cobranças não autorizadas e deve pagar indenização aos seus clientes. Te explico mais sobre a notícia aqui na legenda. Urgente, essa notícia está bombando nas redes sociais. O Banco Bradesco está sendo condenado por cobranças não autorizadas e deve pagar indenização aos seus clientes. Te explico mais sobre a notícia aqui na legenda.
Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.